Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és, amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Que bom, minhas queridas e amadas irmãs, que estamos de volta aqui juntas em mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Que bom estar aqui com vocês todos os dias falando em nome de Jesus. Fique ligado conosco, o Senhor tem uma grande bênção para a sua vida hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em João 6,6, que nos diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Queridos, no passado, muitos servos de Deus foram provados com duras provas, mas eles exerceram a fé, confiaram em Deus e foram vitoriosos. Hoje, eu e você, qualquer outra pessoa, também somos provados. Às vezes passamos por momentos difíceis, por lutas, provações, mas se nós estivermos firmes, agarrados na mão do Senhor, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor segura firme nas nossas mãos. E é bom podermos mostrar que a lição do Senhor não foi dada em vão. Então, tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus dá para nós, para nos provar, nós vamos sair dali muito melhores do que nós éramos. Nós vamos sair dali transformados, nós vamos sair dali novas criaturas, para sermos usadas pelo Senhor, para sermos usadas no seu reino, para ajudar outras vidas. Comigo aconteceu isso muitas vezes e creio que com você também, com todos nós. Primeiro o Senhor trabalha na nossa vida, para depois nós trabalharmos na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. O Senhor sabe do que precisa realizar para que o Evangelho alcance o mundo todo. Então nós temos que estar preparados, capacitados, termos experiências com o Senhor, para nós podermos levar o Evangelho. Nós temos que ter base naquilo que nós vamos falar. Senão, o que nós vamos falar? Então, por isso que muitas vezes Deus nos prova, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para grandes obras. Deus não tenta ninguém, por isso não há quem possa afirmar que Ele o levou para o pecado. Não, o pecado é do próprio homem. Não é Deus que leva você ao pecado. É você mesmo, com a tua natureza forte. Ele é o porteiro que abre a porta para que as ovelhas venham até a nós. Então o Senhor, Ele só faz isso. Ele abre a porta dos apriscos para que as ovelhas venham até Ele, para serem restauradas, transformadas por Ele. Quando Jesus lhe pedir algo, não deixe outra pessoa assumir o lugar do Mestre. Então fique firme, queridos. Não deixe ninguém se pôr na frente de Deus na sua vida, porque você foi escolhida pelo Senhor, separada por Ele, para fazer uma grande obra para o reino dEle. O Pai jamais se surpreende ou fracassa com sua obra, pois tudo está preparado para aqueles que decidem obedecê-lo. Então está tudo preparado para você, se você decidir andar no caminho do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer a disciplina do Senhor, sem murmurar, sem reclamar. Aí sim, Deus vai realizar uma grande obra através da tua vida. Ele deseja, portanto, que você não despreze nenhum dos ensinamentos do Senhor. Então você tem que estar ali, pautada nos ensinamentos do Senhor a cada dia. Quando tiver alguma dúvida, vá para a palavra. Quando tiver algum problema, vá para a palavra. Quando estiver passando alguma provação, alguma dificuldade, vá para a palavra. E o Senhor vai falar com você. Ele vai acalmar o seu coração. Mas fique firme. Não largue das mãos do Senhor. Porque Ele sabe aquilo que você deve fazer.
e você verá que a vida de fé é muito estimulante e edificante. Tenha certeza disso. Vale a pena, queridos, às vezes nós andarmos pelo caminho estreito, mas ter Jesus conosco. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. No nosso segundo bloco de hoje, do nosso relacionamento familiar, para você ser uma mulher virtuosa, para o seu cônjuge, para a sua família, nós vamos falar como buscar ajuda. Lá em Mateus 6,33 nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Queridos, Deus determina as prioridades na vida de um casal. Num casamento, queridos, tem que haver prioridades. O casal tem que ver aquilo que é mais importante para eles. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as decisões devem se dirigir para este alvo. Então, todas as decisões que nós formos tomar nas nossas vidas, queridos, nós temos que buscar primeiro a direção de Deus. Aí sim, você será mais abençoado e mais bem-sucedido, porque você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus determina algumas prioridades para seus filhos e essas prioridades devem ser obedecidas. Toda ação deve ser filtrada, analisada sobre a pessoa com quem você vai casar ou com quem você já é casada. Então você tem que analisar as prioridades entre vocês. Talvez você esteja colocando outras coisas em primeiro lugar. Talvez você esteja colocando o teu trabalho, talvez você esteja colocando a tua casa, talvez você esteja colocando o teu carro, talvez você esteja colocando a tua vaidade acima do teu relacionamento. E isso é prejudicial na vida de um casal. Todas as decisões que tomamos a nosso respeito e para a nossa família trazem consequências boas ou ruins. Depende daquilo que nós vamos escolher. Tudo depende das nossas escolhas na vida, queridos. Por isso que temos que aprender a escolher bem e buscando a orientação e a direção de Deus. Você precisa buscar ajuda se o seu casamento estiver fragilizado e se você precisa de uma terapia emocional e espiritual. Então você precisa buscar ajuda se você não está conseguindo vencer sozinha. Você pode estar aí orando bastante, lendo a palavra, indo aos cultos, mas você está ainda fragilizada com alguma situação. Você não está conseguindo vencer essa situação. Então você precisa de ajuda. Ajuda de um irmão que vai orar com você, ajuda de um pastor que vai te aconselhar, ajuda de uma terapia emocional. Precisa buscar ajuda para salvar o seu casamento. O convívio com outros casais enriquece seu próprio casamento e lhe aumentará seu círculo de relacionamento. Então o casal não pode ficar sozinho, ele precisa se relacionar com outros casais que caminhem na mesma fé, com outros casais que tenham o mesmo modo de vida, para que vocês possam se ajustar uns aos outros. Muitos casais se perdem por não buscar a ajuda de Deus. Então muitos casais querem fazer as coisas do jeito deles, pela força deles, pela sabedoria deles, e não buscam a Deus. Mas eu aconselho vocês, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então é muito mais feliz o casal que anda com Deus, que busca a direção de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e você será mais abençoado e feliz. Creia nisso. E no nosso terceiro e último bloco de hoje, de mulher virtuosa do coração de Deus para o seu coração, nós vamos falar ali em 1 Crônicas 13:8, que nos diz: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes e tamborins. Hoje nós vamos falar, queridos, como aprendermos com Davi. Davi, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, problemas, provações, o que ele fazia? Ele se alegrava perante Deus com toda a sua força, com alaúde, harpas e tamborins. Ele louvava a Deus, ele cantava a Deus, queridos. Ele confiava que Deus ia dar a resposta certa para ele. Lendo os escritos de Davi, encontramos orientações como proceder para realizar a obra divina de modo correto.
Então Davi é um grande exemplo para nós, queridos, que queremos realizar a obra de Deus. Sem fraquejar, sem desanimar, sem esmorecer. Davi é um grande exemplo. Davi tinha tudo para desanimar, para largar da mão de Deus, para se afastar do caminho de Deus. Mas não, ele permaneceu firme, confiando em Deus. Olha, você lá vê lá o Salmo de Davi, quanto ele fala da confiança em Deus. Quanto ele fala da esperança em Deus que ele tinha. E ele foi bem sucedido em todas as coisas, queridos. Quem fizer como Davi, sem dúvida experimentará muito do Senhor. Então, se nós permanecermos firmes no Senhor, andando no caminho dele, seguindo a palavra dele todos os dias da nossa vida, nós seremos abençoados e bem-sucedidos. Tenha certeza disso. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor se agrada. Pessoas fortes, corajosas, que passa o que passar, está firme ali com ele. Porque a nossa força vem do Senhor. Nós podemos estar enfraquecidos, abalados, às vezes, abatidos com alguma situação, mas a nossa força vem do Senhor. É Ele que nos capacita, Ele que nos dá força para prosseguir. Hoje, Todo-Poderoso deseja que os seus também se deem a Ele da mesma forma que Davi se dava. Então, siga o exemplo de Davi, leia bastante o Salmo de Davi e você vai aprender muita coisa. A sua obra será muito maior em nosso meio se nos dedicarmos ao seu serviço, porque o Senhor é a nossa força. Ele nos faz forte nas nossas fraquezas, lembre-se disso. Davi também era um homem fraco às vezes. Davi também se sentia às vezes desanimado, sem força, mas Deus vinha e fortalecia Davi. Não há outro jeito de servir ao Pai a não ser de todo o coração, independente das circunstâncias. Até tem um hino que diz: Senhor, quero olhar somente a Ti e não às circunstâncias. Então olhe para Jesus, do jeito que você está, passando o que você tiver que passar, olhe para Jesus, fique firme com Jesus, siga o exemplo de Davi. Os perdidos têm de ver que realmente amamos a Deus, que o cultuamos com toda a nossa força, fé e capacidade. As pessoas têm que ver isso em nós, que nós buscamos ao Senhor de todo o coração, que nós estamos firmes com o Senhor em qualquer situação. Que essa atitude exista em você, para você servir a Deus, para você ser um instrumento na mão de Deus, como foi Davi, para você ser bênção para outras pessoas. Coragem, força, firmeza, segurando sempre firme nas mãos do Senhor e olhando para o Senhor. Pense nisso e você será bem mais feliz e abençoado. Nós vamos parando por aqui hoje, nossa programação chegou ao final, mas amanhã voltaremos com as bênçãos e a graça do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus as abençoe e fique na paz do Senhor. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.